Ok. Olá, bom dia. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Beatriz. E esse é o Jornal ENIAC. Não, volta. Cala, acho que não Ele vai ficou. cortar, vai, Bia, procede. Não, tá, mas você que vai falar isso? Era você, eu vou falar isso. Procede. Vai. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Eu sou a Beatriz. E eu também sou a Beatriz. E esse é o Jornal ENIAC. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento dos problemas psicológicos da polícia. Estamos aqui hoje no Centro Administrativo da Polícia Militar, na Diretoria de Pessoal. Esse é o Tenente Coronel Leandro Gomes Santana. Tenente Coronel, quantos anos você tem de polícia e de psicologia? Bom, na polícia eu estou há 28 anos e na psicologia trabalho há 14 anos, metade do tempo. Legal. E como começou a psicologia que dá apoio para o policial? Eu vou resumir para vocês, mas a história ela começa como estrutura de psicologia em 1949. Foi criado um gabinete psicotécnico, na época chamava Força Pública do Estado de São Paulo. E esse gabinete foi criado para cuidar dos policiais, tanto para entrar na polícia, quanto aqueles que já estavam na polícia, para acompanhar o desenvolvimento deles também. Como começou a psicologia que dá apoio para o policial? Então, esse gabinete que foi criado lá em 1949, ele foi ao longo dos anos sendo aperfeiçoado. E aí, em 1997, já há pouco tempo, o Estado de São Paulo, através de uma lei, criou o Sistema de Saúde Mental da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Esse sistema de saúde mental, criado por uma lei, ele é desenvolvido, ele é aplicado na polícia em todo o Estado de São Paulo. Principalmente, ele é coordenado pela diretoria de pessoal, aqui onde vocês estão, através de alguns centros. Então, tem ali uma divisão de seleção e alistamento de pessoal, que cuida daqueles que vão entrar na polícia, e tem também o Centro de Atenção Psicológica e Social, que é o CAPS. O CAPS, ele atende os policiais, aqueles que já estão pertencendo à Polícia do Estado. Como funciona exatamente o CAPS? Então, o CAPS é o Centro de Atenção Psicológica e Social. Ele atende os policiais militares através de, principalmente, cuidados psicológicos e cuidados do serviço social. Então, os cuidados psicológicos, eles podem acontecer tanto da forma clínica, que é o atendimento ou individual ou atendimento de grupo, ou também através de alguns programas. Os principais programas, eles são programas que atendem o policial, principalmente que se envolvem em atendimentos de alto risco. E aí nós temos, por exemplo, o programa de acompanhamento e apoio ao policial militar. Todo policial, para vocês entenderem, todo policial que se envolve numa ocorrência de alto risco, ele é encaminhado para esse setor, que é o CAPS, e os profissionais lá no CAPS avaliam o estado de saúde mental através de testes psicológicos. E esta avaliação, dependendo do resultado, ela pode levar este policial para um estágio. É como se fosse um cuidado, para que este policial receba uma atenção diferenciada e possa retornar para a sua atividade de trabalho sem correr nenhum risco de enfrentar problemas ou até de adoecer na saúde mental. Então, os policiais que usam mais desse programa são os que andam mais na rua, que vivem mais situação de risco. Não é só para esses que estão na atividade de rua. Então, todo e qualquer policial, mesmo que ele trabalhe na administração, ele pode, em um momento ou outro, enfrentar situações de alto risco. Não é só durante a atividade de serviço, quando ele está na viatura. De repente, ele está com a família, no carro dele, durante o horário de folga, e ele depara com uma situação de crime, e ele é um policial militar. Então, independente da situação em que ele se envolva, desde que ele esteja exposto a uma situação de risco, é importante que ele seja acompanhado. Se esse acompanhamento não acontecer, acompanhamento psicológico, se ele não acontecer, corre o risco de, com o tempo, este policial desenvolver aí sim um problema com a saúde mental.
Como a polícia cuida dos problemas psicológicos de seus profissionais? Então, ela cuida através de programas específicos, né? Então, tem esse que eu comentei, que atende os policiais que se envolvem em ocorrências de alto risco. Tem um programa também que é voltado para preparar o policial para o encerramento da carreira. Então, você imagina que o policial, ele participa de um concurso público, que é um concurso muito concorrido. Depois desse concurso, ele ingressa na polícia, trabalha por 30 anos, pelo menos, né? E aí, de uma hora para outra, ele termina essa carreira na situação de atividade, né? E vai para a aposentadoria e perde esse contato. E isso é uma dificuldade muito grande enfrentada pelo profissional. Então, existe também um programa que prepara o policial para o encerramento da carreira, para que ele desenvolva um trabalho, para que ele continue, melhor dizendo assim, readaptado em uma nova etapa da vida dele, sem que isso traga mais fatores de adoecimento. Porque eles eram muito ativos. Muito ativos. Quais são os principais motivos que levam o policial a serem avaliados? Principalmente pela exposição, a gente chama de evento potencialmente traumático, né? Então são situações que mostram grande exposição deste policial, né, ao risco de morte, né? Então, como ele enfrenta muitas situações difíceis ao longo dos seus atendimentos, no dia a dia, como eu disse, tanto em serviço como fora de serviço também, esses são os principais motivos que acabam gerando essa apresentação para ser avaliada. Quais são os resultados desse programa e que benefícios eles trazem? Nós temos já há algum tempo feito pesquisas, e as pesquisas científicas, elas conseguem hoje comprovar o resultado positivo desse tipo de atuação, de intervenção, né? Só para vocês terem uma ideia, nós conseguimos comprovar através de exames, inclusive com ressonância magnética, a mudança no fluxo de sangue dentro do cérebro do policial que é submetido a esse tipo de programa. Nós avaliamos o policial antes e depois deste programa e percebemos que a psicoterapia ela foi eficaz em recuperar a condição saudável, portanto, tirando o policial daquela condição de transtorno de estresse pós-traumático e colocando ele novamente numa condição saudável, para gerar a continuidade do seu trabalho, sem que isso acarrete muitos danos para a sua saúde. Ocorrem muitos casos, tipo, você que trabalha com isso, diariamente, assim? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela atende uma infinidade de ocorrências diariamente, né? É um número muito alto de ocorrências que são atendidas todos os dias. E isso mostra que é grande a exposição deste policial a situações que podem trazer risco à sua integridade. Nós temos uma média de atendimentos diários, por exemplo, só neste programa, aqui nesta unidade, tá? Lembrando que o centro, o CAPS, ele tem núcleos que são descentralizados em todo o estado. Hoje são 32 núcleos em todo o estado, mas vamos pensar só no atendimento do CAPS. O CAPS atende só nesse programa, que é o acompanhamento e apoio ao policial militar, uma média diária de 40 policiais militares. Isso é uma média diária. Bom. O policial se sente valorizado pelo povo? Então, essa é uma pergunta que ela é muito particular, né? Mas, assim, o policial ele gosta do que ele faz, né? Ele, quando decidiu, né, pertencer a essa carreira, ele já conhecia os riscos dessa carreira. Mas é verdade também, por um outro lado, que ele não tem o reconhecimento, muitas vezes, da ação que ele presta para a sociedade, né? Ele não trabalha em função deste reconhecimento, ele trabalha porque ele compreende a missão dele, é honrosa essa missão, ele gosta do que ele faz. Mas, por outro lado, em muitas das situações ele não é compreendido. As ocorrências de natureza policial, na sua grande maioria, elas resultam em prisões. E as prisões, se por um lado, né, elas são decorrentes de um crime que aconteceu, por outro lado, aquele criminoso, ou a família do criminoso, ou aqueles que estão do lado do criminoso, eles não vão realmente se contentar com esse tipo de postura, mas que existe para preservar a sociedade. A sociedade que é honesta, a sociedade que trabalha, a sociedade que valoriza, né, um relacionamento de respeito entre as pessoas. E a polícia serve à sociedade.
Então, muitas vezes, a polícia, o policial, ele não se vê compreendido e nem reconhecido pela sociedade. Isso é fato. Você acha que essa desvalorização que o povo tem de vez pelo policial causa esses problemas psicológicos? Não que a desvalorização seja a causa, mas que ela também interfere na maneira como ele exerce essa atividade, esse papel, né? Quando ele percebe que existe um cuidado, que existe uma forma amistosa da sociedade de recebê-lo, de apoiar, de prover a ele, né, uma receptividade e com condições também que facilitam o seu trabalho, a polícia ela é uma grande parceira da sociedade. A gente costuma dizer que a força contra o crime ela é a união mesmo entre o povo e a polícia. E a segurança pública, que é a área de trabalho da Polícia Militar, a segurança pública ela é uma responsabilidade de todos nós, ela não é uma questão só de polícia. Então é preciso haver cada vez mais essa integração. Quanto mais integrado for, melhores serão os resultados e a condição assim, para a sociedade vai melhorar muito em termos da sensação e da percepção de segurança. Ok, muito obrigada. Essa foi a entrevista de hoje. Obrigada pela atenção, pela presença. E é isso. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada.